Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um evento da Festa Portuguesa 2021. A Festa Portuguesa é uma realização da Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil, Minas Gerais, e com patrocínio da Prefeitura de Belo Horizonte, através da Belotur e da Cervejaria Verace. Hoje a gente está aqui nesse pitoresco e lindo restaurante para uma degustação comentada de queijos mineiros com vinhos portugueses. Os queijos e os vinhos estão listados nesse menu que vocês receberam, mas eles não vão ser necessariamente nessa ordem que está aí. Quem vai definir a ordem vai ser o sommelier que vai comandar essa degustação comentada, que é o Maicon Rodrigues. Maicon Rodrigues, oriundo do Senac, e que vai nos brindar aí com o seu conhecimento tanto dos vinhos quanto dos queijos portugueses, e que nós vamos ter uma excelente degustação aqui junto com você, ok? Muito obrigado, bom proveito a todos. Muito obrigado, Vitório, pela oportunidade. Esse evento é muito importante, valorizar aí essa relação, né, Brasil e Portugal, que há tantos anos, né, nós convivemos aí. E por que não falar de vinhos e queijos, né? Olha, nós temos que valorizar muito a oportunidade, porque com a família real vindo para o Brasil, os vinhos começaram a se encorpar aqui no Brasil. Mas muito mais desenvolver os queijos. E nós temos bons 4 exemplares aqui que nós vamos degustar essa noite. Vou apresentar para vocês meus ajudantes aqui, colaboradores, Vanderlei e Marcos. Eles estarão aí ajudando e servindo a mesa de vocês, ok? Por gentileza, vamos começar então colocando os queijos já para adiantar. E eu vou falar um pouquinho aqui do que vai acontecer hoje. Bem, nós temos aqui então um exemplar. Na realidade, nós temos 2 de Lisboa, trazendo aí o Alfacinha, um vinho branco, safra 2019. Este vinho, a orientação é que ele seja degustado em até 3 anos, então ele está no ápice, né? Nós conseguimos trabalhar, todos estão aí com a folha, ok. A temperatura ideal para serviço seria de 8 graus. O Brasil, por ter um clima muito quente, nós perdemos entre 1 e 2 graus ao servir o vinho. É interessante nós falarmos que a taça, se ela não estiver embaçada, vamos colocar mais um pouco, para que o vinho, né, chegue na temperatura ideal. E esse vinho ele tem a indicação geográfica, é uma das maiores regiões produtoras de Portugal. Ele foi escolhido para fazermos a abertura. Eu gostaria de convidá-los, esses queijos, a gente fala muito em harmonização, mas eu gostaria de trabalhar também com a palavra combinação. A palavra combinação, talvez ela seja menos agressiva quando se fala harmonização, quando se pensa em 1 para 1. Talvez a combinação, ela atenda não só um vinho para vários pratos, né? E não só um vinho para um prato, mas sim um vinho para vários pratos ou vários pratos para vários vinhos. Assim com os queijos também. Porque se a gente fechasse esse queijo com esse vinho e as outras opções? E o gosto ele é pessoal. Então nós temos 4 queijos que eles estão... tem uma proximidade em textura, bem amanteigados. Eu gostaria depois que vocês comentassem sobre o que vocês estão percebendo deles. Nós temos... praticamente 4 regiões produtoras aqui, sendo 3 micro-regiões reconhecidas. Estamos em processo de melhoria, de registro de outras regiões. No último concurso na França, nós tivemos 58 medalhas. Isso é muito importante para nós, porque foram muitos produtores contemplados, sendo 50 mineiros. Isso é no universo de... Desculpem, meninos. No universo de 58, praticamente a grande maioria. Então, nós temos esse primeiro vinho e eu vou falar um pouquinho dos queijos para vocês. Na ordem que está aí na folha de vocês, 1, 2, 3, 4, é o sentido horário, começando pelo Imperial Rubi. Esse com a casquinha rosada. Sim. Sentido horário, na sequência, os outros que eu vou falar para vocês. Então, os queijos
de massa ou meia cura, curado. Esses aqui são todos curados, no mínimo de 30 dias. Ele vai trazer uma textura mais amanteigada à boca. Não é tão salgado. Nós vamos degustar não só com esse vinho branco, mas eu vou pedir para vocês também experimentarem com o vinho tinto. Na sequência, meninos, aí vocês podem servir o vinho, por favor, tá? Nós temos esse vinho, esse Imperial Rubi, ele teve medalha de bronze no último concurso e ele também é de uma microrregião específica que é a Serra do Salitre. Aí na sequência nós temos um queijo que é muito próximo aqui de Belo Horizonte, que é o Inconfidentes, a caminho de Ouro Preto, faz parte de Ouro Preto, chama Cachoeira do Campo. É um queijo com uma textura mais intensa, uma casca com a porosidade aí dos fungos que atacam esse queijo no processo de maturação. Nós não temos nenhum queijo aqui chamado de queijo afinado, que seria um processo com cerveja, outros produtos, café, ele muda totalmente a coloração. Inclusive esse Rubi, ele também não é afinado, ali é só uma película mesmo que se coloca. É comestível, mas pode ser desprezada também se vocês preferirem. Esse é um queijo que ele tem um grau acentuado, um pouquinho mais, né, de sal, vocês vão perceber. Para a acidez do vinho branco é excelente, mas para os vinhos tintos, o sal ele não se dá bem. Então os vinhos jovens, por exemplo, não são muito agradáveis, porque os taninos estão muito intensos. Por isso que nós escolhemos, dos dois vinhos tintos de hoje, um quinto de Chocapalha, tinto, também da região de Lisboa, e a safra dele é 2016. A pretensão é que este vinho aqui também é da região de Lisboa, quinta de Chocapalha. Ele é da safra de 2016, na intenção de trazer menos taninos agressivos ou taninos mais maduros, mais macios, para que ele combine com pelo menos a maioria dos queijos que estão presentes hoje. Este aqui é o 2016. E nós temos aqui o Adega de Borba, é um reserva, safra 2015. É o mais envelhecido de todos hoje. A palavra reserva para os vinhos portugueses, ela remete a pelo menos 18 a 24 meses de barrica e mais um engarrafado na própria vinícola. Ou seja, ele só sai com 3 anos. Então, seria o caso desse daqui, por exemplo. Esse aqui são 12 meses de barrica e mais o outro tempo em garrafa na própria vinícola. O Quinta de Chocapalha não, são 18 meses de barrica. Então, todos os dois são em carvalho francês, o que favorece aí o envelhecimento do vinho. E não está aqui no momento, é o vinho do Porto, que nós vamos trazer, um Porto branco, onde a intenção é de instigar, divulgar mais um vinho do Porto branco que é talvez desconhecido para a maioria dos brasileiros, sendo que 10% da produção seria desse branco. Os vinhos do Porto Branco, eles, apesar de passarem por madeira também, eles têm 3 classificações, que seria o seco, o meio seco e o doce. Não mantendo esses 3 aí. E se fosse o tinto, teriam outras variações, né? Tawny, o LBV, Late Bottle Vintage, os Vintage. Isso. Vocês têm os talheres aí, um garfo e uma colherzinha. A colherzinha seria para essa geleia
que estará disponível aí para vocês é uma geleia de laranja, onde ela tem especiarias, canela, anis estrelado, o que, além da doçura, ela traz esse toque, né? Essa especiaria, ela auxilia também na harmonização com os queijos. Vocês vão perceber que quase que vai neutralizar, né, o sal do queijo, e vamos ver como é que vai chegar na boca com o vinho. A preferência de vocês, brancos, tintos, rosés, os vinhos fortificados, todos. O corte do queijo, percebam por favor aí na tábua de queijos que vocês receberam, ele foi cortado da seguinte maneira: os queijos que são curados, de meia cura em diante, eles devem ser partidos primeiro ao meio, e as fatias maiores do meio para a extremidade, para que, ao deitar esses cortes em palito que foi feito aí para vocês, tenha a casca tanto de cima quanto de baixo, também chamada de unha, onde se percebe o tempo de cura desse vinho. Então ele vai escurecendo, a textura é diferente, o sabor é diferente. Então eu convido a vocês a experimentarem os queijos depois do jeito que vocês quiserem, mas inicialmente mordendo o pedacinho de cima, depois o meio para ver que ele é mais cremoso, mais macio, amanteigado, e na sequência a outra parte. Porque o queijo, enquanto ele está curando, ele é virado diariamente. Então ele vai ter espessuras e texturas diferentes, uma da outra. E se a gente fizer esse corte, se valoriza esse momento. Estamos falando de Minas também, né? O queijo Minas Frescal, aquele que solta um pouco de água, enfim, que ele fica. Ele, por exemplo, se você cortar em cunha, como muita gente faz, a água adentra até o meio e ela, em poucas horas, ela começa a modificar o sabor do queijo. Ele vai deteriorando. Então, não é bom fazer esse corte. Seria ao contrário, né? Do cura, que a gente corta no meio e vem cortando as fatias assim, o queijo frescal é de fora para dentro, as fatias assim, ó. Porque aí a água, ela pode bater aqui na extremidade, mas ela não vai invadir o queijo totalmente. E essa água deve ser sempre retirada. O queijo, ele não pode ir para a geladeira com aquela água. Seria até interessante, isso é cultural, isso não vai mudar, enfim. Mas essa água, ela não é benéfica para o queijo, né? Não é benéfica. Já os queijos curados, e essa palavra cura, ela vem porque realmente o ataque dos fungos e das bactérias no queijo são de tamanha proporção que se fala, né, em meia cura, porque ele não está totalmente curado, porque ele está ainda num processo. O queijo, ele atacado por esses fungos e bactérias, ele no momento, ele vai mudando de sabor, intensificando, e ao mesmo tempo, ao passar desses dias, que podemos falar que a cura seria de 9 a 17 dias meia cura, 17 em diante pode ser falado que ele já tem a cura propriamente dita, de 30 dias em diante, é contado o tempo, meses. Então tem queijos que são muito porosos. Esse casca florida, por exemplo, ele apesar de ser de 30 dias, se vocês perceberem a lateral dele aí, ó, depois eu tenho até algumas casquinhas a mais para mostrar. É bem esbranquiçada, olha, que é falado, chama-se casca florida, é o terceiro, é o mais branquinho de todos aí. Esses queijos, eles podem ou não ter esses furinhos. O queijo curado pode ter esses furinhos. O queijo frescal não pode ter os furinhos, porque os furinhos é um processo, como eu falei, de cura do queijo. O queijo frescal, se ele tivesse esses furinhos, não teve uma boa higiene ao prepará-los. A pessoa, ela talvez não passe mal, não vai morrer por causa disso, mas não pode ter certeza que aquele produtor não teve a devida higiene. E a gente está falando de leite cru, não é leite pasteurizado, nem se passa por isso. Todos esses queijos aqui são à base de leite cru. Bom, vinho branco, por favor. Sim.
O que se espera de um queijo na hora da sobremesa, vamos falar assim, que depois do prato principal, a pré-sobremesa seria apenas o queijo, né? Queijo, manteiga e pão. No Brasil isso não pegou, né? O brasileiro ele não se adaptou a ter o queijo, só o queijo, pós o prato principal. E nisso ele juntou com doce, né? Ele fez associação já com doce de leite, com os doces, né, que ele tinha disponíveis, goiabada, né? E isso, aos olhos dos estrangeiros, é até estranho, né? Mas como assim? Porque a gente come separado, né? Então isso remonta no tempo dos reis, onde eram vários pratos, e a sobremesa, por exemplo, a hora da sobremesa era separada em pelo menos 3 fases. Então existiam sobremesas chamadas de pastelaria, que vinham aí várias, né, os formatos. Os doces, eles eram um dos possíveis, mas existiam também as frutas, onde eram todas elas separadas, devido aos sabores intensos ou não, e sendo que tinham os apimentados adocicados. Ou seja, a gente quando traz aqui poderia ter sido mel, gosto muito de trabalhar com mel também, que ele vai trazer um dulçor para em determinados momentos, por exemplo, se tivesse um vinho do Porto Tinto também, qualquer um deles, né, sendo tauni para cima, combina com os queijos mais envelhecidos. Os vinhos do Porto, eu talvez esteja falando para o público assim, uma coisa assim até redundante, né? A gente já sabe disso. Mas o vinho do Porto é o vinho mais falsificado no mundo, desde sempre. Por isso que Marquês de Pombal delimitou a região do Douro para que somente ali fosse reconhecido vinho do Porto como vinho do Porto. E de lá para cá, outras apelações de origem controlê, denominações de origem controlada, vieram surgindo ao mundo. Ou seja, a grande contribuição, né, de Portugal com o Marquês de Pombal nessa regulamentação, nesse reconhecimento de território, né, de terroir, que essa palavra só veio ser difundida bem anos depois, e a gente está falando disso do século XVIII ainda. Vinho branco, o que me dizem? Marcos, depois você me serve aqui, por favor. Vinho branco, o que me dizem? Agradável, sim, não? Muito agradável. Para os brancos é esperado uma cor mais clara, né? Os vinhos brancos jovens, eles são bem mais claros. Com o envelhecimento, eles vão escurecendo, enquanto os tintos andam ao contrário, né? Eles vão clareando. É esperado dos vinhos brancos cores branco, verdeal, amarelo palha, ouro, em várias tonalidades, mas se chegar numa cor âmbar, que é aquela cor da garrafa de cerveja, já são vinhos oxidados ou de sobremesa. Os vinhos de sobremesa podem e devem ser daquela cor, mas os brancos, tanto seco, meio seco, que isso daí não influencia em nada, devem ter essa cor mais clara, né? Amarelo palha é a característica dos vinhos bem jovens. O embaçamento da taça é um bom sinal, está na temperatura aceitável, né? As castas portuguesas, elas são muito originais. O mundo inteiro, a maioria das uvas não tem em lugar nenhum, né? São autóctonas, e muitas mudam de nome. São reconhecidas em outros lugares com outros nomes. Então,
mas o vocabulário é extenso, né, das uvas. Tinta Roriz, reconhecida em Portugal, é a Tempranillo, na Espanha. Aragonês também tem sinônimo. Então, as que não mudam de nome, se mantêm e são muito difundidas, embora a especificidade dos vinhos portugueses são no sistema de cooperativa ou de associações, onde a grande maioria de uvas, elas se unem e fazem um vinho. Aí não pode vir, se tiver uma variedade grande, não pode vir o nome de uma única. Não espere da maioria dos vinhos um nome da uva nos vinhos portugueses, porque a maioria vai ser bem difundida, bem diluída. Porque a legislação ela diz que 85% de uma única uva pode colocar o nome da uva no rótulo. Então, aquele vinho periquita, por exemplo, que na realidade o nome é... Conhece muito? O brasileiro chama de periquita, né? Mas o nome é José Maria da Fonseca, o nome do vinho, né, da vinícola. E a uva é a periquita, é que mantém os 85%, né, a casta que tem 85% naquele vinho. Na degustação, para o vinho, ela é mais lenta, enquanto que para o café, fazendo analogia, uma comparação com o café, ela tem que ser mais rápida. O que interessa no café é o amargor, e o amargor a gente reconhece no fundo da língua. Então, quanto mais rápido ele passar, pela ponta da língua lateral e para o fundo, mais rápido o cérebro reconhece e se percebe se é agradável ou não. Porque senão você vem primeiro doce, depois acidez, e o amargor talvez nem seja reconhecido. É por isso que aqueles cuppers, né, que ficam degustando café, eles fazem um movimento, né, de rápido, para ir bem para o fundo da língua. Enquanto que nós podemos fazer, aos poucos, ponta da língua para reconhecer se o vinho é seco, meio seco ou doce. Lateral é acidez, é o que faz salivar. O vinho tinto também tem acidez, mas ao colocar um pouco de vinho na boca, assim que você deglute, sobrou alguma coisa, está salivando, produzindo água, mais. Quanto mais ele produzir, mais acidez ele vai ter. A acidez ele é muito bem-vinda para enfrentar os pratos que têm muita gordura, os queijos, todos eles têm gordura. E a gente aí está falando, por semelhança, né? Acidez do vinho com uma acidez do prato, semelhança, e o contraste seria acidez com gordura, o doce com salgado. Voltando à palavra que eu falei agora há pouco de combinação, essa expressão ela consegue talvez abarcar mais possibilidades. Tem alguém aqui que prefere vinho branco com os queijos ao invés de vinhos tintos com os queijos? Alguém? Alguém gostaria de comentar? Vinho branco com queijo e vinho tinto com queijo. Tem uma preferência? Sim ou não? Mais um do que o outro? O tinto? Embora a preferência seja o tinto, os brancos é os que combinam melhor. É por isso que se a gente ficasse, não sei se vocês perceberam, se eu até que poderia, né? Vamos casar esse vinho com esse primeiro queijo, mas a gente estaria talvez declinando outras possibilidades. Ou podemos deixar de tentar fazer outros casamentos. Por que não? Por que não com esse queijo? Porque, ora, escolhemos o prato para depois escolher o vinho. Ora, preferimos um rótulo, um vinho, e precisamos adequar o que comer com ele. Então, ora vai ser um, ora vai ser outro. Agora, sempre os dois, seria excelente, né? Excelentes escolhas. Mas aí vem o gosto pessoal. A quantidade que a gente serve de vinho branco numa taça
que tem que ser a menor, não deve ser colocada em grande quantidade, porque ela perde a temperatura. Se isso acontecer, o serviço, ele compromete a qualidade, a percepção do vinho. Esse vinho não está bom. Talvez pode ser a temperatura. Então era hora de servir um pouco mais, por exemplo. Ao mesmo tempo, a temperatura, eu estou falando aqui do branco, ele vai parar de embaçar. O que vai aparecer mais? Álcool e açúcar. Esse não tem açúcar porque ele é seco. Mas se ele fosse um vinho doce, o açúcar estaria num nível de a pessoa achar que está, né, é enjoativo aquela quantidade de açúcar. Eu gosto muito de comparar ou de citar o consumo de sorvete. Sorvete não é gostoso? Gelado. Porque se ele derreter, o açúcar vai aparecer tanto, aí você não vai ter a mesma percepção, o mesmo elogio talvez que você fizesse no início, né? Ele está gostoso, mas no final se derreteu, não. Então, temperatura vai realçar não os defeitos que um vinho pode ter, mas o que ele contém de álcool, se é muito vai aparecer mais, e o açúcar. Apesar de não estarmos com um espumante aqui, espumante combina com tudo, né? Os queijos aqui, então, vai do brute ao doce, né? Eu não sei se é de conhecimento de vocês, mas já está acontecendo um movimento na Europa em que os espumantes estão sendo servidos numa taça de vinho e não na taça de espumante. Mas por que isso? Porque a taça de espumante, formato flute, é para manter o gás. Mas nem todos os espumantes combinam bem com a sobremesa, porque o gás realça muita acidez do vinho. E quando você tem uma taça mais aberta, mais aerada, ele perde o gás com mais facilidade, se adaptando melhor à sobremesa. Então, para que isso seja feito, até vem um convite, se quiser, porque sempre é opcional, de você, inclusive, girar. Isso é quebrar regra, é quebrar paradigmas. Por que isso? As tentativas de vou ousar, vou arriscar. Então é o convite, né? Não vamos ficar no mesmo degrau. Esse pão, ele não tem um tratamento, uma pincelada de gema de ovo, por exemplo. Isso não combina com o vinho, porque essa gema de ovo, ela vai embotar a língua. Assim como o chocolate, se fosse o caso, com esse vinho, por exemplo, ou um vinho tinto. Porque o vinho, para encarar um chocolate, tem que ser muito, muito doce, até mais do que o próprio chocolate. E aí, voltando para o espumante, então, fica a cargo da pessoa que está degustando girar ou não o espumante. Essa taça de champanhe hoje ela é utilizada para coquetéis. Mas o que acontece? A história dela o vinho, sim. O vinho ele foi já considerado há muitos e muitos anos, séculos, como a bebida dos deuses. E para se tomar essa bebida, precisava também de uma taça que fizesse jus. Então, foi moldado essa taça clássica de champanhe, no seio esquerdo de Maria Antonieta. E o problema dela é que tinha uma haste muito alta e o bojo muito curto, onde você não conseguia. Até que no início você pegava uma taça, você conseguia, né, equilibrar e andar. Mas ela, muito curta, segurando pela haste, entornava, caía. Então as pessoas começaram a segurar de maneira errada, esquentando o bojo. Então, para que isso não acontecesse, eles começaram a pensar em outra possibilidade. Aí veio a flute, porque o gás é importante, a temperatura também, a haste também, não podemos perder nada, vamos melhorar, e foi. Agora já está mudando de novo, porque é interessante, porque olha só, um espumante, seja champanhe ou não,
tem de 4 a 7 atmosferas de pressão. Isso é muita quantidade de gás. É considerado ou comparado com um pneu de caminhão. É muita pressão. A garrafa, por isso, é muito reforçada, a rolha e o muselê, que é aquela gaiola de arame. Ao se desprender, né, ao abrir uma garrafa de espumante ou champanhe, se estiver numa taça bem aberta, ela vai até demorar a perder o gás pelo processo de fabricação dela, que seria o tradicional, clássico, ou há alguns anos para cá, o chamado tradicional, clássico tradicional, qualquer país pode utilizar. Champenoise, de alguns anos para cá, só a França que pode utilizar. Alguns vinhos, se você tem uma primeira impressão que ele não está bem, se você esperar, dependendo do vinho, principalmente os tintos, isso acontece bem. Se você esperar, aerar, ele respirar, ele pode melhorar. Os brancos, o tempo não ajuda com a temperatura. Quanto mais o tempo passar, mais ele vai perder a temperatura. Então, ele normalmente ele não melhora dessa maneira. Já passaram pela experiência de encontrar alguns cristais no vinho, principalmente o branco? No vinho. São cristais de bitartarato de potássio. O que acontece? O vinho, no processo de fabricação, eles mantêm uma temperatura e ficam fazendo as trasfegas, tirando de um tanque e passando para o outro. Nisso há uma filtragem. Acontece que se isso não foi bem feito, pode acontecer de no futuro ele criar esses cristais. Isso não é um defeito, é apenas uma pequena falha nesse momento da produção, mas que ele se intensifica na oscilação de temperatura. Então o branco, quando ele esfria, quando ele oscila de temperatura, pode aparecer. Porque quando você compra uma garrafa, você nunca vai ver aqueles cristais, só depois que ele baixou a temperatura. Mas não é defeito. A sequência dos vinhos, ele parte do princípio do mais leve para o mais encorpado. Então, no caso deles aqui, o branco sempre vai ser mais leve. Só que entre os brancos pode ter um mais leve que o outro. Na nossa experiência de hoje, em 2 tintos, um vai ser mais leve do que o outro. A probabilidade de um 2015 ser mais macio enquanto aos taninos, mais agradável, né, numa linha ascendente, 2015 ficaria por último, porque o 2018 é bem jovem perante ele. Ele pode ter passado por madeira, mas ele, por exemplo, olha a cor desse vinho, gente. Utilize a parte da folha que vocês têm para visualizar. Coloque a taça num ângulo de 45 graus. Coloque isso. Para você visualizar na parte mais escura. Isso, embaixo, assim, ó. Aqui nós chamamos de olho, né? Onde a gente identifica a cor do vinho. E na margem, a gente chama de unha, se transparente, vinho jovem. Tendo as cores alaranjado, indo para o atijolado mesmo, são vinhos envelhecidos. Se um 2018 aparecer bem alaranjado, isso não é um bom sinal. Ele pode ter sido exposto à luz artificial ou natural, exposto a altas temperaturas, porque a cor evoluiu, mas o ano da vindima, né, da colheita, não está compatível, né, proporcional. Pega para mim, por favor, água e vinho tinto, por favor. Esse é o 15, tá? Esse é o 15. Eu só peguei uma garrafa e achei que eram todos 2018, mas seriam 2015. Sim, sim. Os brancos, então a margem sempre vai ser transparente. É o esperado para os brancos, porque eles precisam, né, ser degustados bem jovens. Pelo menos a grande maioria. A gente não está falando aqui daqueles vinhos brancos que passam por madeira. O vinho do Porto que nós temos hoje, ele passou por madeira. A cor dele não vai ser de um vinho tranquilo, né? Igual o alfacinho aqui. A cor dele vai ser bem mais intensa, vai ser mais escura.
Alentejo é uma das regiões vinícolas, né, de muito respeito de Portugal. Ele tem denominação de origem controlada, ele tem essa palavra reserva por ter um bom tempo, né, em estágio em madeira e mais um tempo engarrafado na própria vinícola, porque o melhor lugar de se guardar um vinho é na vinícola. Fazendo uma comparação com os vinhos espanhóis, os vinhos criança, apesar do nome ter uma semelhança com o português criança, não tem nada a ver com criança porque ele passa 2 anos, o tinto 2 anos em madeira e mais 1 ano em garrafa na própria vinícola. Enquanto que outros vinhos, por exemplo, adega, a palavra reserva já remete a isso. Esse tempo, pode ter certeza, esse tempo de madeira, mais um tempo na vinícola. Isso é muito bom porque os vinhos que são colocados de imediato para o consumo, ou eles são de consumo rápido, e eu vou falar assim mais agora para o público mais jovem que não tem paciência de guardar um vinho para abrir no tempo certo, ele compra qualquer vinho tipo exportação de qualquer país, Chile, Argentina, enfim, e ele vai conseguir abrir, tomar e ficar satisfeito. Mas se você comprar alguns vinhos, por exemplo, um Barca Velha, compra, investiu, guarda, espera mais um pouco, mais um pouquinho, ainda não, passa mais 2 anos, aí você abre. Por quê? Porque você vai conseguir o máximo. Porque se você abrir aquele vinho, vamos chamar de vinhaço, assim que você comprar, você não vai ter a mesma percepção de como ele evoluiria, como ele chegaria lá na frente, e vai falar assim, não investi bem, né, péssima compra. E não é, porque a paciência faz parte, né, de um bom entendedor aí de vinhos. Por isso que os vinhos, a gente chama do Novo Mundo, Chile, Argentina, o próprio Brasil, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, eles, identificando essa necessidade do público, começou a oxigenar o vinho, fazer muitas trasfegas. Ele está envelhecendo o vinho antes dele ir para a garrafa. Na hora que ele foi para a garrafa, já pode ir para o mercado que a pessoa já vai conseguir beber. Se o vinho é de rolha, de cortiça, e os vinhos até agora todos ainda são, se ele é de guarda, ele deve ficar na posição horizontal ou oblíqua, as duas. Se o vinho é de tampa de rosca, screw cap, a posição de guarda é em pé. Portugal é o maior produtor de rolhas do mundo. Mais de 50% dos sobreiros, que é uma espécie de carvalho, né, Quercus-Suber, que nos fornece a cortiça, é produzidas lá. Só que muitas das quintas, muitas das vinícolas não possuem sobreiros nas suas terras. Então eles precisam comprar. Então foi daí também que se abriu, sendo o maior produtor mundial de rolhas. Portugal começou a colocar as tampas de rosca também. O que foi um anúncio para o mundo de que é possível ter vinhos de qualidade com aquela tampa. E eu gostaria de falar para vocês que isso também é uma quebra de paradigmas, porque a gente quando olha um vinho com tampa de rosca, às vezes isso aí não é um vinho de qualidade. E se não pensar dessa maneira, vai falar assim, esse vinho tem que tomar esse ano ou no ano que vem, porque ele não é para guarda, ele não tem a rolha. E eu falo para vocês que tem estudos, tem teses que vão ser, né, apresentadas logo mais, em que estão sendo colocados vinhos de guarda em garrafas com tampa de screw cap, juntamente com tampas com rolhas de cortiça, e que vão ser abertas em momentos específicos e para ver a comparação se evoluíram da mesma maneira ou não. Volto a repetir para vocês que tudo indica que a tampa de rosca vai ser até mais efetiva
do que a própria rolha de cortiça. Talvez seja mais sustentável também. Mais sustentável, mais barata e ela é 100% segura, porque as rolhas, só 95%. Porque 5% das rolhas do mundo podem desenvolver uma doença chamada Buchonnet, né, a doença da rolha, que é um fungo chamado Armillaria melleia, que ele passa um cheiro, um gosto para o vinho, que descaracteriza a qualidade dele. A garrafa com a tampa de rosca, ela deve ser colocada na posição em pé, para que o vinho não entre em contato com, se eles colocam um plástico emborrachado na tampa, só para evitar isso, mas para manter ali a vedação. Que a intenção é de não entrar oxigênio, não ter essa troca. A rolha, ela permite uma micro-oxigenização. Por isso ajuda, isso é clássico, né? Vamos falar assim que a tampa de rosca pode vir, pode ficar, mas a rolha sempre vai ter o lugar dela, porque o clássico não sai de moda. Existe uma rolha sintética também? Sim. A rolha sintética, ela é interessante também, mas ela tira o glamour da rolha, que é porque Ela não permite oxigenação, ela é vedada. É plástico. sim, ou vamos falar derivado de petróleo, né? A borracha ou o plástico derivado de petróleo. Vamos lá. A rolha, ela vai fazer o papel dela somente se o vinho ainda se manter na temperatura certa, que por exemplo, ali nós temos uma adega. Aquela adega, ela deve funcionar, aqui por ser um restaurante, em 13 graus. 13 graus o vinho evolui lentamente. Em casa, você poderia deixar em 15. Pode ficar entre 15 e 18. Porque essa evolução é benéfica para você, porque você pode beber o vinho quando quiser, né? O restaurante não sabe quando que ele vai vender. Aí ele precisa deixar na temperatura mais baixa. Então a temperatura, se tiver ideal, mais a posição horizontal ou oblíqua para todos os vinhos que tem a rolha de cortiça, porque se ela não estiver umedecida com o vinho, ela resseca. Tempo deixar as de açúcar em pé. Em pé, para que o líquido não entre em contato com a tampa. Porque lá tem como se fosse um plástico emborrachado, né? Normalmente azul claro, uma cor clara. O que acontece? O espumante, o gás que contém nele, ele fica em contato com a rolha. Então, o gás ele não está livre de umidade. Então, ele, mesmo em pé, ele consegue levar a umidade lá para a face, né? Da rolha em contato com a parte do vinho ali presente. No caso do espumante, então, o gás ele ajuda. Então, ali, ele até pode ficar. O que não pode, de maneira nenhuma, é o espumante ficar na geladeira mais do que uma semana. Eu vou falar de 2 dias, porque 2 meses, 3 meses, o ar frio resseca, petrifica a rolha. E eu tenho coletado histórias verídicas, por exemplo, teve uma senhora que perdeu uma Veuve Clicquot, porque ela deixou 3 meses. Na hora que ela foi abrir, não tinha gás, a rolha estava petrificada. Porque, olha a indicação que eu vou dar para vocês, a dica que eu vou dar para vocês. A rolha de cortiça do espumante, ela tem 3 partes. 2 são de rolhas, a cortiça virgem, pode ver que é uma colada na outra, a parte que toca para dentro da garrafa. E o cogumelo, aquela parte mais endurecida, vamos falar, um prensado de migalhas de rolha, né? Então ela tem 3 partes ali. Se quando você extrair a rolha, não abrir em forma de cogumelo, se a base que tocava o vinho não abrir do diâmetro da parte superior, seu vinho não foi bem guardado, pode ser a qualidade da rolha, mas ali teve algum problema. O dessa senhora ficou do mesmo jeito, durinha assim, ó, e fininha. Por quê? Porque o gás foi embora. O ar frio, ele resseca. Observe ali, por favor. Aquela ali é uma champanheira.
E o risco dela é da garrafa adentrar e a água com gelo influenciar na rolha. Se um espumante ele entrar em contato com água gelada, ele vai fixar. E o risco de você, ao abrir o espumante, você girar e ela quebrar, é muito grande, porque espumante a gente não abre com abridor, é muito perigoso. Então, esse formato de rolha para o espumante, ele foi desenvolvido para justamente girar. Ou você, né, expulsar ela com o polegar, ou sabrar, que aí sairia com um pedaço do gargalo. Mas não necessariamente entrar em contato com água gelada. Por isso... Quanto tempo você pode guardar um champanhe? Champanhe, um Dom Perignon. Tá. Quanto tempo você guarda um Dom Perignon? Qualquer champanhe, isso também é extensível aos espumantes. Se ele é safrado, no caso a gente fala milesimado, você comprou 10 anos. Se você comprar e não tiver a safra, a data, né, da vindima, da colheita, comprou, conta 7 anos. É o de praxe. Um caso, né, verídico, um senhor foi numa adega onde eu estava presente, eu só escutei a história. Ele ganhou um espumante, um champanhe, presente de aniversário, de casamento. Só que ele estava fazendo bodas de prata. Então já tinha passado muitos mais anos do que 10. E ele estava em dúvida se abriu ou não. Aí falou, olha, o senhor pode até abrir, mas esse espumante, esse champanhe, talvez não esteja mais apropriado para o consumo. Você se lembra de um carregamento de vinhos encontrado no Titanic, recentemente resgatado do fundo do mar? Intacto, perfeito. Por quê? A temperatura manteve esses anos todos e foram vendidos a preços, né, extraordinários. Então, senhores, o que acharam do vinho tinto? O primeiro, esse é 2015 ou 2018? 2015. Esse é 2015? Eu achando que 2018 foi só a sua garrafa. Viu? Eu também estou achando. Ó, tá vendo? era a minha aposta do melhor. Se fosse mais jovem, seria mais escuro. Sim, olha, existem vinhos que têm envergadura para muitos e muitos anos. Esse aqui vai longe, por exemplo. Esse aqui brincando vai 10 anos. 10 é pouco para ele, 12, 15 seria. 2015 é uma safra muito boa dos vinhos portugueses, não é isso? Sim. Quando eu olhei aqui do vinho 2015, Foi. Mas aí, com o Dona Yaya... Foi melhor? Na boca foi excepcional. Se vocês conhecerem, porque eu tenho certeza que não, né? Que vocês não. Se vocês conhecerem alguém que não gosta de vinho tinto, eu não gosto de vinho tinto, nossa, é muito seco e tudo mais. O vinho tinto envelhecido, mesmo que seco, com o tempo, olha que doçura, que mel que está na boca. Porque os taninos, eles vão perdendo a intensidade, vão amaciando. Por isso que ele vai mudando de cor. As antocianinas os pigmentos alaranjados, eles vão mudando a cor do vinho, clareando o vinho. Então aqui, por exemplo, ele já não está numa cor púrpura, uma cor fechada. Ainda um rubi intenso, talvez, porque você consegue ver as letras. Não precisa necessariamente ler, né? Mas você consegue ver que tem letras ali. Senão, a cor seria muito fechada, né? Ele tem uma astringênciazinha ou seria uma acidez mais... A distringência ele ainda vai ter porque, assim, com o tempo, o que acontece? Então, vamos lá. Não necessariamente via de regra, né, para todos. Sim, agradável, né? Então, vamos lá. O vinho, quando jovem, ele tem muito tanino e a quantidade de açúcar sempre vai ser a mesma. Recentemente foi alterada. Antes, um vinho de 0 a 5 gramas de açúcar por litro, ele era considerado seco. Hoje, é até 4. De 5 a 20 gramas de açúcar por litro, era meio seco. Hoje, é de 4 a 25.
gramas. É considerado meio seco. E acima de 25 é o popularmente conhecido no Brasil como suave, mas essa palavra suave não tem nada a ver com açúcar, porque essa palavra, esse vocábulo, lá fora ele quer dizer macio, aveludado, sedoso, nada a ver com açúcar. Bem, e eu falei 0, mas na realidade é 0, alguma coisa, porque todo vinho não vai ter 0,0 de açúcar, porque existem os açúcares considerados não fermentescíveis e eles caracterizam um açúcar residual no vinho, que é o caso de xilose e arabinose, só para dar exemplo. Mas vai ter aquele vinho que tem 1 grama de açúcar e vai ter aquele vinho que tem 3,9. Todos os dois são secos, mas um é mais seco que o outro. E com o tempo, olha só que beleza, olha que maravilha. Isso aqui é quase que, se tivesse um pouquinho mais de álcool, quase que um vinho do Porto, né? De tão adocicado na boca que chega, né? Agradável. Ele tem esse 2015, ele tem 13,5 de graduação alcoólica. O 2018, se não me engano, era 14. Então, de uma safra para outra, isso pode alterar também, ó. Esse tem 14. Um pouco mais tempo, respirar um pouco mais, excelente. Até pela idade dele, favorece, né? Calma. Por isso a taça tem que ser bojuda, tem que ser larga, alta, né? Desculpe a simplicidade da pergunta, mas vocês sabem por que em degustações se segura a taça pela base? Pela temperatura, se a gente segurar na haste, não influencia em nada. Então, tanto aqui quanto aqui não vai alterar. Aqui sim, ó, altera. Sim. A movimentação seria mais fácil, fluida. Ok, é um dos motivos. É um dos motivos. O que mais? Gente, cheire a sua mão agora. Cheire a sua mão agora. Pegou pão? Tá com cheiro de pão. Pegou queijo? Tá com cheiro de queijo. Perfume? O que for. Você fica então com cheiro. E se você não tiver nada disso, se tiver mais do que 30 minutos que você higienizou suas mãos, já tem células mortas. Então você vai ter um cheiro ali na mão que pode influenciar o seu nariz. Quanto mais próxima a sua mão tiver do nariz, menos você vai perceber o que o vinho tem. Por isso que você isola. Como é que você isola segurando uma taça? Lá na base, o mais distante possível. Então, muito mais por isso. Você pode tomar um vinho branco de 10 anos, mas ele não vai estar agradável, porque o frescor já foi embora, né? Então, o agradável não. Eu vou falar de possibilidades de guardar um vinho aberto. O que eu sugiro que faça e o que não se deve fazer, de maneira alguma. Se a garrafa perder a rolha, não volte ela para a geladeira, porque uma garrafa aberta dentro da geladeira, se tem carne, vai pegar o odor da carne, do queijo, do molho, da pimenta, do que você tiver lá dentro. Então, no mínimo, então, se não voltar a rolha, não volte a garrafa. É por isso que existem as meias garrafas, né? Para que você abra e consuma totalmente. Do que eu li uma vez num livro, inclusive de um autor, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele fala o seguinte: se a garrafa é sua, até faça isso, né? Ele sugere que é possível. Eu não acho isso interessante, mas eu vou contar o que está na literatura. O que faz um vinho deteriorar é o oxigênio. Então, se você isolar o vinho do oxigênio, você consegue manter a estrutura dele. Em tese, seria isso. Então, ele disse que se você pegasse um canudo, chegasse próximo da lâmina do vinho e assoprasse o gás carbônico, CO2, que sai da boca, manteria ali uma camada de isolamento e você tamparia imediatamente. Se é só você que vai beber, porque quem é outra pessoa que vai tomar um vinho que já tem uma baforada, não é? Então, aí
eu acho que essa não é uma boa opção, porque a boa opção é você abrir e tomar tudo. Agora olha só. Agora, o que acontece de um dia para o outro? Talvez seja imperceptível a evolução dele de um dia para o outro. O vinho, ele perdeu? Perdeu. Só que a gente, às vezes, não reconhece isso. Porque toma ele, não, o vinho tá bom ainda, enfim. Ele vai perder o quê? Aromas. Ele vai perder intensidade. No mais, ele tem álcool, ele tem tanino e, normalmente, ele tem açúcar. São 3 conservantes que, ainda dentro da temperatura baixa da geladeira, você vai manter esse vinho. Mas o indicado o que é? No máximo o dia seguinte, porque com 2 dias, com 3, o risco só vai aumentando, né? É muita coisa que a gente coloca na geladeira e tudo vai... Porque a rolha, ela filtra, continua filtrando. Só que ela é uma parede perto, em frente a uma garrafa aberta, totalmente aberta, né? Vinhos abertos. Mesmo que sejam tintos. No máximo o dia seguinte. Na geladeira. Mas o branco dura mais, né? Sim, e com a rolha pelo menos. E os espumantes, eles têm aquela tampa, né, que a temperatura chegar depois de servida na taça. Você acompanha, agora não, opa, chegou a hora, aí você bebe. Porque a temperatura o branco, você tem que beber rápido, né? Porque colocou, você tem que beber. Porque a temperatura baixa, ela vai elevando. Já o tinto não. Você esperar é até... importante para que isso aconteça. Aerar o vinho é muito importante também, né? Aerar o vinho é muito importante. A intensidade é mais ou menos assim também. Se você chegar a tampar, você não precisa nem girar. Se você já fizer isso daqui, é a explosão, né? É o inicial. O tempo de geladeira aqui pode ser maior. Exemplo, um vinho que esteja a 18 graus. Se você colocar dentro da geladeira, em 1 hora, ele vai cair 5 graus, passa para 13. Em mais 1 hora, não é proporcional, não é mais baixar 5 graus. É uns 3,9 mais ou menos. Então, só daí, de 18 para 13, abaixou para 9, por exemplo. Já é a temperatura, espera mais um pouquinho, então 2 horas, sem ficar abrindo a geladeira, né? 2 horas e meia, já chegou na temperatura boa. Geladeira funciona entre 0 e 10 graus, normalmente entre 5 e 10. Então você consegue. Não, geladeira. Não é uma maneira de refrescar o vinho, tempo de geladeira. 1 hora cai 5 graus se ele tiver 18. O vinho tinto segue a mesma, né, essa mesma linha de tempo. Mas água e gelo, o que demora 1 hora de geladeira, cai para 15, 10 minutos. Isso é muito importante. Agora, salmoura, o que é salmoura? Salmoura é uma solução hidroalcoólica salina. É um catalisador. O que demoraria muito tempo para acontecer, o que eu falei agora 10 minutos, 4, 5, já chegou a baixar aqueles mesmos 5 graus. Então é muito intenso, mas isso é uma agressão para o vinho. Imagina o vinho, estava lá tranquilo, deitado na temperatura dele, aí de repente você pega ele e coloca numa temperatura muito, muito baixa. É como a gente sair sem tomar banho e sair sem blusa do lado de fora, né? Abrir a porta e sair, pegar aquela corrente de ar, não é agradável, para o vinho também não. Então, ele sofrendo essa brusca queda de temperatura, você mata os aromas do vinho branco, principalmente o branco. Nunca se vai fazer isso com vinho tinto, né? Salmoura para tinto não existe. Mas para o branco, muito comum. Espumante, mais ainda. E o mais grave de se fazer uma salmoura, a meu ver, é o sal. Porque se o sal que vai passar por toda a garrafa, se alguém pega na garrafa, vai pegar com sal. Se a garrafa, ela molhou a parte de cima, né, do gargalo, vai levar sal também. Pode levar sal para sua taça. Aí o tanino que briga com sal, ele já vem junto com... Antes de degustar, você já acabou com o vinho. Se o vinho tinto ele é jovem, a sugestão é de deixá-lo a 14 graus. Quando você servir na taça, ele passa a ter 15 até 16 e você vai tomando ele até 17, 18. É hora de servir mais um pouco, baixou a temperatura. Se tiver que colocar o vinho tinto na água e gelo,
é 1/3 da garrafa. Você enterra a garrafa em mais gelo do que água, não é então mais água do que gelo, né, no caso do branco, porque o branco ele tem que descer todo, o tinto ele tem que ficar na superfície. É só isso daqui que a gente coloca né, em contato com gelo. E o gelo cubo, só ele encosta pontualmente na garrafa. A água, ela abraça a garrafa, é mais rápido, é mais intenso. E a gente não quer isso para o tinto, só quer, né, se chama o termo seria frapper, que é de esfriar, e chambrer, que é de aquecer. Aportuguesando, né, e como se fosse conjugando essa palavra, a gente pode frapear um vinho, baixando a temperatura então do tinto, colocando ele só pontualmente 1/3 da garrafa em contato com gelo, não água e gelo. E por aqueles poucos minutos. Se ele baixar demais a temperatura, que não é igual ao branco, ele pode baixar até os seus 12 talvez, não tem problema. O negócio é mais do que isso, que aí você está matando. O refrigerante, quando ele congela, não tem mais gosto, acabou. Água com gás não tem mais gás. Cerveja não... Você perdeu, né? Então a temperatura é um fator determinante na qualidade do vinho. Ele pode ser até muito bom, mas na hora do serviço pode ter essa complicação. Gente, como é que tá aí o vinho? Maravilhoso. Algum queijo específico? Qual que vocês gostaram? Esse aqui o quarto é maravilhoso. Ó, o mesmo comentário do Vitório. Muito bem. E com a geleia? Quem já experimentou a geleia? Eu prefiro o terceiro aqui. Com a geleia? O último eu não faria com geleia. Entendi. E só o queijo? O queijo e a geleia? Eu não consigo, nesse momento, citar a fonte exata, mas esse conhecimento do corte do queijo no Brasil é muito recente, né? Mas esse escrito de como cortar o queijo é do século XVI. É um livro, não me recordo agora, enfim, não peço desculpas mas eu sei que eu já li em algum lugar, onde foi determinado, inclusive era uma orientação, como se fosse nos livros de etiqueta que se não me engano, Aristóteles escreveu para o filho, né? Como ele se portar. Então você corta o queijo assim, para você saborear, inclusive, né, como é que foi utilizado o termo? Não falou casca, mas as superfícies que são de sabores distintos. Para ver, porque quando a gente coloca tudo na boca, não dá para ver nada, né? Mas peraí, olha, né? Mais intenso. E tem gente que gosta, tem gente que não. Quem não gosta, é só cortar, né? Até fica fácil. Mas, à vontade. Eu posso dizer com propriedade de que isso é um crescimento contínuo. Vamos falar assim, vamos colocar todo mundo... Até que, assim como já foram feitas degustações às cegas de vários vinhos, por exemplo, onde, se vocês já viram aquele filme O Julgamento de Paris, onde, né, os franceses, eles caíram do cavalo, né, esperando que seria deles e não foi. Foi uma grande decepção para eles, porque foi às cegas. Então, se fizesse às cegas, como o julgamento dos queijos também você não julga rótulo. Então é possível sim, inclusive foram premiados. Mas eu posso dizer também, como eu falei agora há pouco com propriedade, de que você começando hoje a produzir um queijo, e o estado de maturação dele, por exemplo, esse casca florida, é o terceiro, o mais branquinho aí, ó. Onde essa camada né, específica, ela tem no queijo brie também, esse mofo branco, fino, agradável, aveludado. Ele, no início da produção, demorava muito tempo para ter. Com o tempo, o local de produção, ele vai virando o habitat daqueles fungos e bactérias. Então, para vocês terem uma ideia, esse queijo mesmo, que eu estou falando
casca florida, ele se assemelha a um queijo que a gente chama de queijo de caverna, que é o Frei Rosário. Já ouviram falar nele? Queijo Frei Rosário? É um queijo canastra, comprado do canastra. Ele vai para a Serra da Piedade, lá tem uma gruta, e eles colocam lá para ele continuar o processo de cura, de maturação. O que ele produzia em 60 dias, hoje são 29 ou 30 dias. E tem pouquíssimo tempo, eu estou dizendo, talvez uns 5 anos. 4 anos. 4 anos que esse queijo ele foi resgatado. Porque você tirar um queijo de algum lugar, trazer para você melhorar ele, né? E não é afinamento, é o processo de cura mesmo dele, né? Só que o ambiente, ou seja, caiu pela metade. Imagina daqui a um tempo como que vai ser. Inclusive esse queijo, o Frei Rosário, só se sabe que ele está bem quando você bate na casca e ele solta um pozinho. Já viu um queijo soltar pó assim, ó? Aí que ele está no ponto pronto. E ele é por encomenda, porque você não consegue comprar ele assim de pronto, porque fazem poucas unidades de cada vez. Inclusive, gente, deixa eu contar uma história bem rapidinho aqui, para vocês verem a percepção, às vezes, de produtores, né? Tinha um produtor mineiro de Catas Altas não, ele é de Barão de Cocais, Sou Geraldo. Cocais, não é? Ele não sempre fez queijo, só que um belo dia apareceu mofado. Aí ele foi, lavou, esfregou, secou, colocou o queijo lá de novo, virou o queijo, né? Aí no dia seguinte, mofado, lavou, secou, mofado. Gente, o que está acontecendo? Jogou até no lixo. Quando ele ficou sabendo de que aquilo ali, tipo assim, é quase que o fungo, a bactéria escolhe, né? Eu quero ir para onde você, eu quero você, produtor. E quando ele descobriu que isso valorizava o queijo dele, ele deixou de vender uma peça de 1 quilo por R$15 para vender uma peça de 600, 700 gramas por R$60. A valorização do queijo vem também da guarda, né? Do cuidado que você tem com ele. Imagina como que mudou a vida desse senhor que produzia queijo há muitos anos. Isso é uma das histórias, frutos do primórdio da cozinha mineira, né? Vani Pedrosa e companhia, né? Avelar, no Pilar. Bom, gente, assim que vocês terminarem o vinho tinto, para quem terminou já pode servir o próximo, por favor, que é o Quinta de Chocapalha, 2016. Ainda estou com o meu aqui. Esse vinho tinto, que vocês ainda estão com ele aí, ele combina muito bem com carnes vermelhas, não tão intensas, porque ele é bem já amadurecido, né? Vamos falar assim, um tanino bem mais agradável. Mas ele ainda é um vinho que enche a boca, né? Quase que você mastiga esse vinho ainda, né? A doçura é que fala assim, ele talvez seja um pouco mais leve. Mas ele ainda é um vinho que você mastiga, de encorpado, né? E o álcool, mesmo 13,5, ele é muito agradável, né? A temperatura alta favorece talvez queimar, né, um pouco da laringe, da faringe, né, se percebe aqui, muito mais para os destilados do que para um vinho, mas esse aqui é super agradável. À noite também está muito agradável, né, uma temperatura mais amena. Todo mundo, a maioria aqui está de blusa de frio, então o vinho tinto vem numa hora boa, né? Este exemplar, né, Quinta de Chocapalha, ele é feito por familiares, com certeza, mas o que mais impressiona e que valoriza bem, que eu acho que é um momento que a gente precisa ressaltar também, é que são feitos por mulheres, né? São mulheres que estão à frente dessa vinícola. Quinta de Chocapalha. Ganhando prêmios, um atrás do outro, pela variedade que estão colocando no mercado.
É um vinho lisboeta também, né? Região de Lisboa. Legislação brasileira, ela obriga todos os vinhos importados a terem um rótulo todo em português. No nosso caso, nem se fazia necessário, né? A arte de todo rótulo favorece a valorização do vinho. Artistas, né, já pintaram não só quadros, mas os próprios rótulos dos vinhos, valorizando, e cada um mais diferente do que os outros, né? E esse é bem interessante porque umas cores vivas, bem, né, Pode ir lá, Marcos. Bom, e para que passar água numa taça, sendo que, né, o melhor líquido para lavar já está aqui, né? É só a gente não desperdiçar, né? Uma gota, né? E vamos passar adiante. Aqui, ó. Eu acho mais fácil pensar. Gente, olha um 2016, quer dizer, 2016, ele está com seus 5 anos, já é o momento de começar essa alteração de cor, mas olha como é que essa cor ainda está assim, bem fechada, com uma aparência de jovem ainda. A margem aqui nos remete até, tem que olhar bem para ver que ele já começa a ficar tons alaranjados, partindo para, né, já é rubi, ainda escuro, mas você consegue visualizar algumas letras aqui embaixo, não precisa ler. Mas assim, como eu disse, se fosse 2018, realmente seria antes desse vinho, mas agora a gente vai ver um contraste muito... Ele vai vir enchendo a boca, né? O que a gente achou de maciez no vinho anterior, esse daqui vai vir assim, né? Bem carnudo. Que chegue rápido para vocês aí. Os tintos já podem servir para quem já terminou, por favor, tá, meninos? Aproveitando a oportunidade, imaginem que hoje, né, com tudo que está acontecendo, né, muito sofrimento em várias famílias, né, essa doença que está aí, o nosso cuidado, né, com o outro, enfim, a gente que está precisando de carinho, de proximidade, a gente já não se abraça mais, vir para um ambiente desse, né, onde o abraço é sugerido, né, olha, que estrutura bacana, que bacana esse restaurante aqui, Juliana, a equipe ali, nossa, que fantástico. E regado a vinho, pelo amor de Deus, com queijo, né? Que festa maravilhosa. Que festa maravilhosa, com certeza. Eu acho assim que Um abraço à distância. Um abraço à distância. Bonito isso que você falou. Bonito isso. Quantos e quantos, né? Precisa. Aqui, só esse brinde que vocês fizeram aqui, ó. Há quanto tempo eu não escuto o som de tantas taças? Né? Porque nós podemos usar todos os sentidos, né? Visão, olfato, tato, paladar, mas a audição, se não for um espumante abrindo, é só esse tintim das taças, né? Que bom, graças a Deus. Essa experiência foi interessante. A gente baixou e subiu porque a percepção é nítida, né? É nítida. O que vocês acharam do... A gente estava subindo, de repente agora deu uma descida, deu uma... Hã? Ele não é aveludado igual o bomba, né? Os taninos dele aparecem mais e a quantidade de açúcar é menor do que o anterior. Porque os taninos, quanto mais tanino tiver, menos o açúcar aparece. Não que os taninos eles se percam, mas eles com o tempo vão amaciando, o açúcar vai aparecendo. Então um vinho... Menos forte, não sei se é essa expressão, do que o anterior. Ele tem 14, tá? Ele tem 14. Ele tem 14. Na boca ele é menos forte. Sim, sim. Mas ele é menos forte.
pego uma que a gente chama de cerveja de sensação. Ah, eu acho muito mais Eu pego encorpado, muito mas no nariz essa sensação de ter um tanino. De novo, uma astringência não ruim, mas uma sensação, um calorzinho alcoólico, assim, tanto na boca quanto desse? Sim, pode ser a temperatura, tá? Mas, por exemplo, não tem nada a ver queijo e vinho, mas para cachaça, esse álcool tanto já é um desequilíbrio, não é agradável, não é valorizado. Com vinho tem um termo que se chama dolorífico. Se você, e é com uma narina só, você pega, porque você não cansa as duas de imediato, né? Então você vem com uma, vem com outra. Se ela te doer, se ardeu, e esse é o efeito do álcool, o adjetivo para o vinho é dolorífico, isso não é agradável, não é bem valorizado, isso é um defeito. Porque a Skol, eu acho que ela até foi muito feliz naquele slogan de redondo, porque o redondo é equilíbrio, Então nada destoa, não é o álcool, não é o açúcar, não é o corpo, não é o tanino, não é a acidez. Sim, mas redondo, né? Mais redondo. Vamos fazer um levantamento aqui, por favor. Acredito que dos vinhos até agora, branco, primeiro tinto, segundo tinto, essa inversão, tudo é didático. Eu acredito que foi importante e interessante acontecer isso, porque a gente normalmente sempre faz e sempre dá certo, né? Essa safra com essa safra. Aí, de repente, como houve um equívoco aqui da minha parte, eu falando 2018 e era o 2015, porque o 2015, gente, era o vinho da noite, embora todos os outros tenham seu mérito, né? Mas que se fosse o 2018, seria muito mais interessante tomar antes do que o Chocapalha, que pela idade, né, seria e mais tempo. O grande problema de tomar um vinho, né, excepcional antes de na sequência é que o outro sempre vai ser ruim perto do outro, né, perto do anterior. Então, exatamente. Mas assim, muito privilégio, né? Quem já está com vinho do Porto em mãos, por favor, observem a temperatura. Então, a temperatura baixa favorece a não percepção de muito açúcar e você vai degustando e vai observando como ele vai mudando com a elevação da temperatura. Vinho do Porto é um vinho que você bebe o dia inteiro, antes do almoço, depois do almoço, de tarde, antes do jantar, depois do jantar. Ele é uma sobremesa. Quando doce, porque existe o seco, aí você inverte, né? Ele vira um vinho aperitivo, você toma ele como se fosse um Jerez, né? Um vinho fortificado seco. Eu chamo a atenção de vocês, por favor, para observarem a cor desse vinho, que é totalmente diferente do branco, né? Que é um amarelo bem pálido. Olha como é que ele está mais... oxidado, isso aqui é uma cor oxidada. Ele vai caminhando para a cor âmbar, mas são castas brancas que são utilizadas aqui, e essa cor ela vem do tempo de madeira. Vinho do Porto passa entre 3 e 4 anos no barril, então isso já traz uma oxidação, não só da madeira, mas também do tempo, né, do oxigênio ali. As lágrimas são totalmente diferentes de qualquer um vinho que a gente, né, não chegou a fazer isso nos outros vinhos, mas a gente percebe se há a intensidade de açúcar ou não, por essa percepção. Como eu falei da temperatura, 10 graus é o começo. Você toma vinho do Porto de 10 a 18 graus, vai da vontade e do gosto, né, de cada um. Ele começou na temperatura bem mais baixa, até para vocês apreciarem e esperarem. Eu não quero esperar, então você pode aquecer, se você quiser, a taça, né? Mas é muito interessante a gente ir degustando com ele evoluindo, né? Assim como os outros vinhos. O Avelar falou
ali uma coisa muito importante, que esse segundo tinto, que é o Chocapalha, quinta de Chocapalha, se ele ficasse mais tempo na taça respirando, ele evoluiria muito, né? Ele melhoraria demais. Ele já está bom assim, mas em vista do anterior, a gente já meio que sentiu, né, a diferença, mas que se ele ficasse na taça, ele nos surpreenderia com o tempo. O vinho do Porto ele já é mais alcoólico do que os demais, já começa por aí. Este tem 19, mas pode chegar a 22% de álcool. Então, nós não estamos acostumados a tomar a todo momento uma bebida alcoólica com essa intensidade. Porque quando você toma cachaça, que é um destilado, uísque, que é um destilado, a gente sabe que a graduação alcoólica é lá em cima. Mas o 22 é a metade disso, né? Ou um pouquinho mais do que a metade do que isso. Aí sim o álcool seria muito perceptível. Mas o que faz o álcool não ser tão perceptível aqui? A quantidade de açúcar. E esse estágio em madeira, ele favorece o vinho ele fica mais untuoso. Por exemplo, o vinho branco não tem tanino, certo? Mas quando passa na madeira, ele vai adquirir. A madeira, o carvalho, ele empresta até 2% de um tipo de tanino, se chama tanino catéquico. Por isso que os vinhos brancos que envelhecem em madeira têm mais vida ou sobrevida do que os brancos normais. Um vinho da uva Chardonnay, por exemplo, que é uma uva que não é tão aromática, normalmente passa por madeira, carvalho, alguns meses, 3, 4, até 6, 8 meses. Só que depois que ele passa pela madeira, a vida dele dobra, triplica. Enquanto o outro você tem que tomar do segundo para o terceiro ano no máximo, lembrando que, até pelo público, né, o vinho verde, precisamos tomar entre o primeiro e o segundo ano, no máximo, primeiro para o segundo, não aguenta 3. E esse aguenta 3. 4 é por sua conta, né? E por aí vai. Mas o que passa em madeira, isso aumenta a vida dele. Então, se ele aqui já tem 4, 5, ele aguenta mais 4, brincando, né? Já os tintos não, aí você multiplica. Ô, gente, eu não sei se vocês sabem, em 2000, na virada do milênio, até, não sei, acho que todo mundo aqui deve lembrar do bug do milênio, né? Aquele medo e tudo mais, dos computadores, né, derem problema e tal. Foi feita uma degustação em Portugal e foi eleito o melhor vinho do Porto. 4 brasileiros foram convidados a participar desse evento. Não vou lembrar os nomes, mas eu lembro que era uma da Folha de São Paulo, um me fugiu. Mas esse da Folha de São Paulo, que é o que eu quero falar para vocês, ele escreveu um artigo e descreveu tudo o que aconteceu lá, inclusive o comportamento dele. Então ele falou, né, que durante os dias de degustação, eles degustaram vinhos do Porto de 1898, 1899, 1900 e mais alguns aninhos ali, mas todos assim, com um século de existência. O vinho do Porto, ele é um vinho que chega tranquilamente nos 150 anos, porque ele tem os 3 conservantes principais de um vinho. Ele tem tanino, então estou falando só dos tintos agora, né? Esse aqui fica de fora. Ele tem tanino, ele tem açúcar e ele tem álcool. E tudo isso ainda passa pela madeira, então assim, ele aguenta, né? E aí ele disse que naquela mesa de madeira grande, aquele banco, né, esticado, muitas pessoas, várias taças, ele um cesto de pães, fazendo as suas anotações, e ele degustando aqueles vinhos de um século, e não podia beber, né, tinha que degustar, então tinha o que sobrava da taça, né, enfim, e ele ia colocando no balde dele. No balde dele, no balde dele, no balde. Todos os dias ele levava aquele balde para o apartamento dele. Ainda disse assim, né, no rodapé, vocês acham que eu jogaria um vinho do Porto de 100 anos no lixo? E teria, né, nojo da minha saliva? Tomei tudo. Tomei tudo. Foi muito bacana. Sim.
todo vinho que passa por madeira, ele vai realçar esse aroma, esse sabor de baunilha. E tudo que vier junto com ele. Então, por exemplo, a baunilha, ela é um indício. Mas se você pensar em queimados, em os aromas chamados terciários, empireumáticos, tostados, é madeira. É madeira. Passou por madeira. E o branco ele não deixa de ter um quê assim de herbáceo também, né? Porque o tinto não vai ter. Se não falasse que era um vinho do Porto Branco, diria que era um Sauternes. Foi comparado a um vinho de sobremesa, né? Famosíssimo, né? Que é da Alsácia, que é um Sauternes. Eu gostaria de fazer aqui um agradecimento e um fechamento, valorizando todos que contribuíram para que, né, se acontecesse esse momento aqui. Né? Ao Vitório pelo convite, por essa festa maravilhosa, por encabeçar, né, esse evento de grande importância, apesar de que ter só uma amostra da grandiosidade desse evento, mas que ele merece e muito, né, voltar ao que era antes. Né? Depois de todo mundo vacinado, isso tudo vai voltar, se Deus quiser. Ao Salles, pelos vinhos, pela casa linda, maravilhosa, excelente qualidade, outros produtos lá também, fazendo aqui o marketing dele, porque o atendimento dele, a mim, pelo menos, recomendo, foi excepcional. A casa aqui, Juliana e equipe, essa casa maravilhosa, mais uma vez, porque tudo que é bom a gente deve repetir, né? E tem que se falar, porque realmente não é invenção, né? É a pura verdade. Então, a noite de hoje, né, foi agradável com os vinhos 2 de Lisboa. Nós trabalhamos aqui com o Alfacinha Branco e o Quinta de Chocapalha Tinto. Vamos lembrar aí do Borba, né? O Reserva, o representante do Alentejo. Aí o vinho do Porto foi o Cerimônia branco, doce. Ele teve 19% de álcool, normalmente é isso mesmo. Não precisa falar aqui, né, que vinho do Porto só existe na região do Douro, né? Ok. E dos queijos, né? O que ficou, né, entre os demais aí, fazendo uma comparação com os vinhos, pela especificidade, né, desse queijo, que foi o da Dona Iaiá, mas é um queijo, né, medalhado, fantástico. Acho que eu vou até mostrar para vocês o que a gente cortou. Ele era o maior, esse aqui é um pequenininho, tá? Mas ele é o representante da microrregião do Cerro, tá aqui. Aí vem o Imperial Rubi, que é o representante da Serra do Salitre, né? Uma apresentação interessante, bacana também. Aí vem um queijo que não tem uma microrregião determinada ainda, mas de excepcional qualidade, que é aqui pertinho de nós, que é de Cachoeira do Campo, o representante aqui próximo, né? Representa Ouro Preto, que é o Inconfidentes. E o que eu creio que foi assim bem valorizado ou apreciado por vocês, pelos senhores e senhoras, que foi o Casca Florida, né? O Santa Clara da Badia de Dourados, aqui, ó. Unanimidade, né? Que é o representante aí do Cerrado Mineiro. Aquela região, se vocês me permitem, apesar da noite ser de vinhos, né, de Portugal, o Cerrado Mineiro já tem vinho, que se chama Projeto Fortaleza, que é em Cruzeiro da Fortaleza, onde se produz muitos queijos, é uma região cafeeira, onde a família Bambini, em 2018, lançou 150 garrafas da uva Shiraz. Inclusive eu tenho uma garrafa dessa,
Eles fizeram uma parceria lá, aumentaram para 2.000 garrafas, aumentaram essa produção. Não está à venda ainda, mas aguardem, vai chegar. Vinho do Cerrado Mineiro. Preciso falar também para vocês que não é só sul de Minas, né? Nós temos outros vinhos aqui, o vinho da terra que a gente pisa. A região de Diamantina tem pelo menos 12 produtores, tem uma associação, dois bem intensos nas produções. E tem queijo também. Eu vi um negócio lá, Buenos. E o vinho, né? Inclusive eu também tenho um desse que se chama Vim de Minas. Vim de Minas. É um deles, né? Então, assim, diversidade há, valorização precisa trabalhar mais, né? E principalmente começar a sair, né? Porque às vezes um queijo não pode ser vendido em outro lugar porque ele não tem o registro, o devido registro. Mas que há muitos tesouros aí, com certeza, né? E a gente vai descobrindo. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês essa noite. Aprendi muito com vocês, tá? Muito obrigado pela experiência. Obrigado.